Nesta videoaula, vamos tratar dos procedimentos de instalação de uma task alpha. Muito importante lembrar que o procedimento de instalação deve ser seguido à risca, pois então, o equipamento, para seu pleno funcionamento, durabilidade dos suprimentos e qualidade das imagens impressas, necessita que sejam seguidos alguns procedimentos no ato da instalação. São eles: sistema de fixação. Ela tem um sistema de fixação no sistema óptico que durante o transporte possibilita que o usuário ou a transportadora, o técnico, seja quem estiver transportando equipamento, movimente o equipamento sem causar danos à estrutura do sistema óptico. Então ela tem uma trava, essa trava aqui tem uma posição de cadeado setinhas, ou seja, na posição seta com seta, o sistema óptico fica desbloqueado. Para isso, ela está localizado abrindo o alimentador automático originais, vai ter a tampinha em destaque bem no canto lateral esquerdo. Faça a remoção só com uma própria a unha mesmo, ou uma chave fenda, você consegue destravar e mudar a posição dela. Feito isso, também existe um pé, né? Ela trava o equipamento, né? quando for, depende do cenário, para eu não tombar o equipamento. Então, vindo essa trava, eu vou colocar essa trava, normalmente quando eu instalo o PF7120, ele permite com que a máquina fique posicionada em relação ao solo, evitando quedas do equipamento. Então, para prevenir que eu não derrube ou a máquina não tombe sozinha, é interessante colocar essa trava aqui. Também, na parte inferior, se eu for colocar algum opcional aqui dentro, seja o alimentador externo ou o finalizador externo ou um finalizador interno, permite que eu tenha que remover essa tampa. Caso não, aí eu deixo ela aqui sem problema algum. Ela só está encaixada. Sistema de coleta de toner. Também, o sistema de coleta de toner, ele vem travado com esse plástico aqui, possibilitando com que ele mantenha fixo o cartucho de coletor de toner. Com isso, ele no transporte ele não vibra e permite com que eu não danifique a parte interna do equipamento, que é composta por molas e sensores. É muito interessante que na instalação eu guarde essa travinha aqui, essa trava plástica. Caso contrário, se eu não guardar, eu, quando for transportar a máquina novamente, sugestão que remova o coletor de toner ou trave ele com buchinhas de papel aqui embaixo. Dentro da gaveta, ela vai ter um sistema para abastecimento de envelope. Se eu tiver uma quantidade grande de envelopes a ser tracionados e esse envelope necessitar alimentação pela gaveta, ele tem um sistema que fica acoplado na lateral da gaveta, onde você encaixa e facilita a alimentação de papel para envelopes. Mecanismo de aproximação. Nas máquinas de baixa velocidade, ele não tem esse botão que está aqui, ó, esse botão mais branco. Esse botão branco, ele permite com que eu faça a liberação do eixo magnético para ele aproximar do cilindro. Ou seja, na posição que ela está agora, ela não está aproximando do cilindro. Ou seja, qualquer imagem que eu mande reproduzir agora vai sair em branco. Então, esta trava ela fica sempre desbloqueada. A partir do momento que eu libero ela para remover, automaticamente a trava já libera aqui também. Então, sempre que eu remover uma revelação, eu recomendo voltar à posição original, que é pressionada. Caso contrário, a máquina não vai imprimir, vai sair tudo em branco. Atualização de firmware também faz parte da instalação do equipamento. Quanto à atualização de firmware, você pode atualizar o equipamento
de duas formas, usando, isso eu vou falar pelo pendrive, usando um firmware chamado Package e um firmware chamado Turbo. Qual a diferença de um e de outro? Quando eu tenho o firmware, o Turbo, ele lê qual é a versão que está atualizada no equipamento e não corrige, ou seja, ele não regrava aquele firmware. Ele só vai regravar o firmware a partir do momento que ele encontrar um firmware que não é da mesma versão que ele está no pendrive. Ele está desatualizado. Diferente do Turbo, do Package. O Package ele lê todos os firmwares e regrava todos os firmwares. Quando usar um e quando usar o outro. Quando eu estou com um problema técnico em um equipamento, aí eu recomendo a instalação do Package. Porque se um dos filmes estiver com algum bug, ele vai corrigir, porque ele vai regravar aquela versão de firmware. O que não ocorre quando eu uso o firmware Turbo. E cada instalação de opcional compete eu atualizar a máquina novamente. O que eu estou querendo falar com isso? Se hoje eu vou instalar o equipamento e daqui uma semana eu vou instalar um opcional, seja ele um alimentador automático de originais ou um finalizador, qualquer um dos dispositivos opcionais atualiza o equipamento novamente. Aí, nesse caso, pode atualizar o firmware Package. Desculpe, o firmware Turbo. E o Turbo, ele vai, como eu já atualizei, ele vai fazer o quê? Uma validação e não vai regravar os firmwares. Quanto que eu ganho no final de atualizar com o firmware Turbo ou usar o firmware completo, que é o Package? Pode ser que eu ganhe no final uns 2, 3 minutos. Não mais que isso. Procedimento de instalação ainda. Existe um padrão quando eu instalo o equipamento, que é nacionalizar o equipamento, ou seja, deixar ela no formato que ela funcione de forma correta no Brasil. Hoje no Brasil nós utilizamos o papel em milímetros. Normalmente a maioria dos clientes trabalha com A4 e não letter. Quando eu ligar o equipamento, eu vou entrar no modo U252 e ele vai fazer essa opção. Eu vou selecionar o formato métrico Europe Metric. Dessa forma, a máquina vai ajustar todo o sistema de leitura para o padrão métrico. A falta dessa configuração causará problemas na detecção correta do tamanho de papéis e documentos A4 ou A3. Feito isso, eu entro no modo de manutenção U952 e vou fazer o setup do equipamento. E consiste em ajustar as configurações, seja uma máquina de baixa ou alta velocidade. Vou me basear no de alta velocidade. Primeiro, ajuste de altitude. Qual é a região que eu estou instalando e qual é a atitude em relação ao mar. No caso, a gente normalmente trabalha aqui no eixo São Paulo, Curitiba, ou São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e vai subindo para o Nordeste nessa configuração normal. Acima de 1.000 metros do nível do mar, eu já tenho que usar essas configurações aqui. Na sequência também eu vou executar o comando 140 de alta velocidade, que não tem na D, que tem também aqui na de baixo, e vou fazer a calibração. Tudo isso, quando eu entrar no 952, ele me dá todas as telas na sequência. Faço a calibração, ajusto a transferência e ajusto a calibração no 4x4 também. Aqui me aparecem os procedimentos de ajuste também para calibração, Ralph Toner 000, que é o meu primeiro relatório. E eu quero conversar sobre esse comando aqui, ó, 927, que tem em todas as máquinas, tem o 927. O que é isso? Bom,
como o nome está informando aqui, ó, Machine Live Counter Reset, ou seja, contador da vida útil do equipamento, ou seja, ele vai resetar o contador do equipamento. Só que tem um porém. Esse porém que eu falo, ele faz o reset do contador desde que a minha impressora, o meu equipamento, não tenha atingido a 1000 páginas de produção, ou seja, eu estava calibrando a máquina e eu produzi menos de 1000 páginas, com todos os testes, demonstração e assim por diante. Então, até 1000 páginas, ele reseta o contador. Então, o contador volta a 0 páginas. E que eu faça somente uma vez. Only else is all counter. Ou seja, somente uma leitura, um comando, ele reseta. Se eu ficar produzindo a máquina até 900 páginas e dar o reset uma vez, a segunda já não aceita mais o comando. Simples, pressione Start Key, execute, Start e o contador é limpo. Uma única vez. Padrão do idioma apresentado, eu tenho como selecionar o painel em português Brasil. Caso o idioma português Brasil não figure na lista de idiomas, entre no modo de manutenção, o 296, aqui está a tela dele, e vai Option Language e seleciona o idioma conforme a figura abaixo. Selecionei português e a máquina passa a obedecer o idioma português. Caso eu não tenha o 286. A opção de adição de 4 idiomas. Então eu tenho aqui o português e posso adicionar outro se for o caso. Alteração no modo de contagem do A3. Cada página que eu passar por dentro do equipamento, eu tenho como selecionar que ele conte 2 imagens aqui. Isso vai contar tanto para o contador de manutenção, como contador de padrão de painel que se visualiza. Altera a contagem do contador total ou outros contadores. Seleciona o acordo de acordo com a solicitação do cliente. Porém, se sua empresa não determinar que seja alterado, não se altera. Deve ser contado uma folha simples ou 2 folhas dupla contagem. Depende do negócio. Se eu tenho uma cobrança sobre todo o papel A4 e só produzir A3, uma folha A3 conta 2 A4. Uma folha A3 contabiliza no material também de consumo duplo. Então tem que prestar muito bem atenção nesse detalhe. Também na instalação existe um comando que eu posso visualizar desta forma aqui. Ó. Do contrário, eu estaria visualizando quantidade de cópias, quantidade de impressões e quantidade de fax. Quantidade de cópias coloridas e quantidade de cópias com impressões, né, preto e branco. Deste formato aqui visual, o que eu estou fazendo? Eu estou passando para a máquina que eu tenho um percentual sobre o meu contador. O que eu fiz aqui? Eu entrei no comando 332, informei, habilitei que eu quero que minha área de cobertura tenha 3 níveis de leitura. Até 1% de área de cobertura, de 0,001 até 1%, de 1,1 até 2,5% e acima de 2,5% até 99% de área de cobertura. E ela vai me trazer os contadores separados. Quando que isso é útil? Eu posso fazer uma alocação do equipamento e falar para o meu cliente, olha, a área de cobertura até 1%, você paga colorido, vou chutar o valor 50 centavos,
de 1% a 2,5% você paga 75 e acima de 2,5% você vai pagar R$ 1 a página. Então você consegue depois cobrar ele de forma diferenciada. Então esse é o modo de controle que eu tenho do toner também. Ok? Aqui tem como eu faço 2,5, 20 e, no caso, o nível 3 acima dele. Então eu seleciono os níveis que eu quero. Habilito ou não habilito. Instalação do driver. Por recomendação, entrem sempre no site do fabricante e baixe o último driver atualizado. No site do fabricante, que é o cero.com.br, eu posso clicar aí. Multifuncionais. Em multifuncionais eu vou em suporte, centro de downloads e vou selecionar o modelo que eu quero. Feito isso, eu tenho várias opções aqui para download. Ele já reconhece o sistema do meu operacional e eu faço o download do driver aqui. Tem documentações também, brochura, guias de usuário, tem de software também, scan, SMB, Wi-Fi setup e assim por diante. Então, o site do fabricante traz tudo. Recomendação, sempre abaixo a última versão de firmware. Alguns equipamentos trazem na mídia algumas funções como itens de manutenção da biblioteca de produto. Então, às vezes vale a pena dar uma lida também. PPD, Linux, tudo também a gente pode baixar direto do site. Wi-Fi não pode ser configurado na mesma rede lógica, na mesma máscara de subrede. Então, é bom verificar isso aqui se você não conseguir fazer compartilhar a rede. Então, por exemplo, eu coloco a rede lá na rede 10.0.0.1, uma cabeada, e eu vou colocar o meu Wi-Fi na rede 172.10.0.0.1. Então, vale a pena lembrar também, tá bom? Procedimento de instalação. Tratando-se que eu estou instalando essa máquina num laboratório e depois vou movimentar o equipamento, ou estou instalando esse equipamento aqui e daqui a uma semana, um mês, um período assim, eles vão transportar a máquina. Eu vou executar o comando 002, entrar no modo de manutenção 1087, executo o comando 002, retiro o reservatório de resíduo toner ou coloque o calço. Qual calço? Aquele calço plástico que nós vimos lá atrás, que nós removemos o coletor de toner. Caso eu não tenha esse calço, eu vou retirar, né, o coletor ou fixar o meu conjunto com placas de papel. Faz uns bolões de papel, que nada mais é que isso aqui. Ó. Eu vou chegar na máquina e colocar junto ao meu coletor de toner papel aqui embaixo com que eu mantenha esse conjunto travado. Caso eu não tenha, caso eu não queira, eu posso remover ele daqui de dentro, colocar ele numa gaveta, numa embalagem separada e transportar a máquina sem isso aqui. Claro que quando eu executar o comando 002, eu vou travar também o meu sistema ótico, vou retirar os papéis da gaveta, travar toda a gaveta e transportar o equipamento. Principalmente isso, travar o sistema ótico e retira o resíduo ou coloca o calço. Ou outro. Procedimento de instalação também. O MMU159 configura o modo de operação das tampas do coletor de toner. O que é isso? No equipamento, ele não permite com que o usuário possa ficar substituindo o cartucho de toner aleatoriamente. Então, toda vez que o usuário for fazer a manutenção
lá de troca de toner, ele vai tentar trocar e a máquina não vai liberar as tampas do coletor de toner, do recipiente de toner, enquanto a máquina estiver com o toner cheio. A máquina mesmo indica a necessidade de troca. Então, isso evita aquela situação, o usuário, eu acho que o toner está baixo. Nesse caso, eu tenho como opção bloquear ele para ele nunca trocar o toner ou dar a opção para ele trocar quando ele quiser. Para isso, eu entro nesse comando 159 e o padrão é empty, somente quando o toner estiver vazio. Aí eu tenho duas opções. As tampas serão destravadas quando o toner acabar e as tampas ficarão sempre destravadas. E aqui que mora o perigo. Tá? Aqui, quando ele estiver próximo de acabar, a tampa já vai estar abrindo sozinha. E na opção de baixo ele fica sempre aberto. O que é isso? Eu tenho como chegar no painel da máquina e pedir para abrir a tampa e seleciono qual das tampas eu quero. Particularmente, eu desativo essa função. Nunca habilito ela. Agora, se o técnico precisar abrir, existe uma forma para isso. Procedimento de instalação, configuração do alerta de tamanho. Esta função aqui, que toda vez que acabar o papel ou ele abrir e fechar a gaveta, ele aparece isto para ti. Aí ela está informando que o cassete 1 tem um A4 papel comum. É ok, dá o ok, continua usando. Ou você altera o tamanho ou até mesmo o tipo do papel. É interessante usar isso? Pode ser que o usuário, como um alerta, né, para ele não colocar um papel errado na máquina, ou formato, ou um tipo. Agora ele pode ter problema sim, quando eu trato numa questão de ele acaba se enchendo dessa tela aqui. Então, aí eu desabilito ou habilito a função. Então, aqui, ó, configurações comum, configuração do papel, mensagem do papel. Padrão é desligado, mas eu tenho como ativar. Exibição simultânea da tecla cópia fax. Também eu posso deixar a tecla como inicial, né, de fax, ou habilitar ou não. Normalmente o fax, como não tem muita gente que usa, eles deixam sempre desabilitar, nem altera essa função. Mas a opção de exibição do teclado numérico, ao abrir a tecla de cópia, quando a necessidade de entrada constante do número de cópias. Então, eu vou deixar como padrão ali ou não. Tecla do fax, abriu, ele já aparece ali. A tecla de cópia, quando eu abrir pressionar o botão de cópia, ele já aparece o teclado numérico. Fica como opção, quero ou não quero. Contador do meu equipamento. Nas máquinas antigas, lembrando que esse treinamento aqui envolve os dois equipamentos, tanto da Iris 1 como Iris 2, você pode encontrar um painel e nesse painel vai ter um botão de cópia. Ou, nessa máquina antiga, vai ter também um botão System Menu. Pressionando ele, pressiona a tecla Alt, que vai abrir o painel, aí vai ter aqui o seu contador de páginas. E você pode imprimir também esse contador. Então você vem, tem a opção de imprimir, né? Imprimir páginas por tamanho, né? Quantas páginas, por exemplo. Eu tirei 50 páginas no A3, 80 no A4, e assim por diante. Também, durante a instalação, tem uma situação que, de repente, eu tenho um equipamento localizado numa área muito úmida. E para isso, a máquina dispõe de um sistema de aquecimento das unidades de cilindro, onde eu posso manter o cilindro aquecido ou não manter o cilindro aquecido. Qual o diferencial disso? Normalmente, quando eu não mantenho o cilindro aquecido, a máquina vai ter que esperar rodar algumas páginas até que ela possa reproduzir as imagens aquecendo o cilindro e melhorando a qualidade.
Já com o comando habilitado, a máquina habilita o aquecedor, ele vai estar sempre ligado, e estando sempre ligado, ele nunca vai ter problemas de umidade na unidade de cilindro. Aí tem o modo de manutenção U339, que ele habilita esse módulo aqui para ligar e desligar. Recomendo deixar ativado se o ambiente for muito úmido, ou depende da condição climática, sim, é bom deixar ele ativado. Ele aquece o equipamento, principalmente a unidade de cilindro. O 148 Auto Drum Refresh. Ela faz uma limpeza no cilindro após o equipamento sair do modo de economia de energia. Ele faz essa manutenção, ou quando a temperatura do fusor for igual ou superior a 50 graus. A limpeza do cilindro não é executada. Se passado 3 horas ou menos da última vez que a limpeza ocorreu, ela não é executada. De 3 a 6 horas da última execução, o Drum Refresh é executado de acordo com a tabela de recuperação. Então, nós temos como deixar a máquina numa condição que ela faça uma limpeza automática do meu cilindro, ou seja, é bom para manter sempre a qualidade do meu equipamento e até mesmo para não criar vícios de memória no equipamento. Tem o comando 148, que é a prevenção de listas brancas, também é um sistema que ela habilita no equipamento. Ela vem por desligada quando há o aparecimento de listas brancas durante o meu processo. E abaixo nós temos as condições: a limpeza do cilindro executada após 20 segundos do término do trabalho, a temperatura da unidade reveladora menor que 35 graus, equivalente a 35 páginas, a 500 páginas, e a temperatura da unidade reveladora quando exceder 35 graus Celsius. Tudo isso que nós estamos falando é justamente para poder minimizar o número de falhas e índice de falhas no equipamento. Aqui também tem quais são os modos, né? Curto, longo, habilitado, desabilitado. Então, por padrão, ele vem o número 2 setado, padrão, vem desabilitado e vem desabilitado. Então, fica a critério de cada um. Configuração no modo silencioso. O modo silencioso ele é muito usado para aquele cliente que ele acaba se incomodando com o barulho do equipamento. Só que ele reduz a velocidade, tudo, ele leva um pouco mais de tempo para iniciar. Tomar cuidado que muitas vezes o modo silencioso pode gerar um efeito colateral, que é justamente o equipamento que não consegue reproduzir a quantidade de páginas de acordo com a especificação do mesmo. Aí muitas vezes é o modo silencioso ativado. Então, depende. Se eu tenho uma sala onde todos estão conversando, o telefone tocando, o barulho é normal, fala assim, não tem problema, deixo ele desativado. Agora, se eu tenho uma sala de uma secretária, de uma diretoria, de uma presidência, onde a máquina incomoda, o barulho incomoda a usuária, aí eu desativo ele, habilito o modo silencioso. Eu tenho também como verificar o serial de todas os opcionais instalados no equipamento, tá? Então eu consigo visualizar todos os seriais. Eles estão contidos numa etiqueta no equipamento. Porém, às vezes eu instalo a máquina, esqueço de pegar o serial e eu consigo visualizar ele também pelo contador, pelo comando 000, pela informação do dispositivo de tela ou uma outra ferramenta que chama Kyocera NetViewer. Eu consigo também visualizar isso. Command Center, eu consigo visualizar. Kyocera KFS também consigo visualizar. Tem um comando que ela imprime uma página de status. Essa página de status, ela traz o que para nós? O número de série que está na máquina. Esse número de série ele vai estar batendo com o serial do equipamento, da etiqueta, e esse aqui é o número de série da placa.
versão de firmware, versão do firmware principal, versão do filme do browser e número de série. Muito importante você sempre validar, por exemplo, nós estamos no ano de 2022. Se eu tenho filme de 2018, será que esse filme não está desatualizado? Normalmente 2018 é muito grande o período para ainda ter um filme atual. Então muita coisa mudou depois disso. Então vale a pena visualizar qual que é o filme atual. Principalmente tratando-se de browser. Às vezes eu tenho uma firmware desatualizada, né, em relação à versão do browser que eu tenho e eu não consigo acessar a máquina pelo painel. Então vale a pena atualizar sim. Eu consigo baixar o filme somente do browser? Não. Eu baixo um pacote inteiro dos filmes, ou turbo ou não, né, o package é o completo, e faço a atualização dele completo. Então tem duas opções aí, tá? Não consigo baixar somente o engine dela, tem que baixar todo ele, tem o principal, o painel, a linguagem, assim por diante. Falando da tampinha, nós mostramos lá atrás que você consegue, né, através de comandos, habilitar com que a tampa da caixa de toner ou ela ative toda hora, ele abre e consiga trocar, ou ele simplesmente ele aciona um comando pelo menu e habilita, abre todas as tampas, ou, como técnico, eu uso um imã bem nessa região onde tem a tampinha do toner, aqui do lado do preto, e vai me aparecer uma alavanquinha. Esta alavanca, ela permite eu liberar todas as tampas de toner. Então é assim que ela funciona. Agora, se eu precisar abrir, eu coloco o imã, abro aqui, essa trava volta à posição inicial e eu consigo desbloquear ela e remover a tampa. Com isso, ele vai me dar a condição de abrir e liberar todas as caixas de toner. Esse imã que está sendo usado aqui é o mesmo imã que está na tampinha que fecha a máquina. Então, quando se fecha a máquina, na tampa da máquina vai ter os dois ímãs aqui. Aí você use eles para isso. Aí é isso que acontece. Ó. Eu abri, ele abre sozinho, quando é um cartucho só, eu retiro ele daqui, coloco um novo, fecho. A hora que eu fechar, a tampa na configuração padrão ela já não abre mais. E aquela portinhola é essa aqui do lado. Aqui, essa aqui. Você abre aqui, desculpe, essa aqui é o preto do lado. Abre aqui e vai colocar o imã encostado bem nessa parte aqui. Ó. Olha o imã aqui. Ó. Ele está dos dois lados, qualquer um dele. Encosta aqui, ela destrava, você abre essa tampa e a travinha vai estar aqui em cima. Feito isso, se eu estiver trocando o cartucho preto, eu retiro o cartucho preto daqui e uso ele como coletor de toner, porque aqui vai estar vazio. Eu posso fazer o passo inverso, uma que ele vai estar todo poluído, esse cartucho, formar colorido, com todas as cores de toner aqui. No caso nosso, que seja uma PB, isso aqui vai estar contaminado. Aí o cliente vai tirar daqui e colocar aqui. Não, ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque a partir do momento que eu uso ele como coletor, ele abre essa trava aqui. Então essa trava está indicando que o cartucho ele passou a ser um coletor. E é somente o cartucho preto. E as mensagens eu consigo também definir, né, para poder e vai te apresentar uma mensagem de toner genuíno. Então ele reconhece, né, o chip que tem no cartucho e vai identificar o cartucho de toner não é genuíno. Recipiente de toner usado. Eu tenho como colocar esse recipiente de toner usado aqui, que ele indique a substituição a cada período. Normalmente, a gente deixa ele nos padrões, né? Para que toda vez que eu trocar o preto, eu já troco ele. Tá?
Claro que ele vai ter eu tenho como colocar percentuais diferentes de controle desse nível da caixa de toner, comando 159. Então eu habilito lá um nível, né, de abastecimento da caixa coletora e uma mensagem de substituição, depende do valor, né, quando atingir o valor informado, é exibida. O trabalho de impressão é interrompido, ou seja, ele para o processo porque ele não tem de descarregar o toner velho, então ele para mesmo. O formato dele, né, como que é o cartucho de toner, ele tem esse formato aqui meio que em espiral, para que ele possa circular e movimentar aqui dentro. A velocidade de rotação é de 75 RPM. O motor único para as 4 cores. O sensor localizado no meio do fotocondutor de toner hope, não detecta o toner. O container de toner é girado para fornecer toner. Ou seja, a hora que ela detectar que ela está baixo o nível de toner, ela vai dar uma mensagem informando que você deve fazer a substituição ou, claro, a máquina mesmo vai começar a girar e abastecer a caixa de toner dela.